O pastor Anderson Silva, conhecido como o Profeta do Caos, fez declarações sobre as loucuras e insanidades do coach e agora pré-candidato à presidência da República Pablo Marçal. Anderson e Marçal já foram próximos, mas as divergências teológicas foram cruciais para separá-los. Vejam um vídeo para entender melhor e comentem o que acham sobre isso. Fala pessoal, eu sei que alguns de vocês encaram situações assim, como essa questão dos testemunhos que estão vindo do Pablo Marçal, com emocionalidade, né? Como se fosse perseguição ou qualquer coisa, que vocês não têm noção da gravidade de toda a questão, tá bom? Eu preciso que vocês ouçam sistematicamente o que eu vou dizer. Tudo começou, de algum momento, meu distanciamento e o sinal de fumaça, acho que foi 2019, que ele e Eduardo Reis me chamaram para o evento chamado A Bíblia que Você Não Leu. E ali Deus me usou para estragar o plano dos dois. Inclusive os dois lançaram juntos um livro nesse evento chamado A Bíblia que Você Não Leu, no qual eles afirmam que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém. E até hoje os dois sustentam essa tese, é só ir na rede. E se você for na rede social de Eduardo Reis, você vai ver postagens recentes. Eles continuam crendo absolutamente que a Bíblia não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus e é doutrina central da nossa fé, tanto a inerrância bíblica, né? A escritura é palavra de Deus e não contém erro, e sua infalibilidade, ok? Então esses homens usam a Bíblia, usam a igreja e constroem esses impérios megalomaníacos para louvar a si mesmo. Então eu preciso que você escute primeiro a pregação que eu fiz no evento deles. E ali já rompi com os dois, não os considero irmãos. Só converso com esses homens arrependidos. A Bíblia é a palavra de Deus, ninguém vai desonrar a palavra de Deus diante de mim, nem a igreja do Senhor, e nem usar o povo de Deus para objetivos escusos, tá? Então escute essa ministração primeiro. A segunda questão e séria questão é que ontem eu conversei com uma de minhas pastoras, mulher séria de Goiânia, de onde é o Pablo Marçal, né? Muito usada por Deus no passado ali de Goiânia e hoje, de alguma maneira, lidera redes de intercessão com gente madura, sabe? Não é menino aventureiro, não são jovens como eu de 30 e poucos anos, 40 anos. São mulheres e homens de cabelo branco, 50, 60, 70 anos de idade. No dia do evento do estádio de Pablo Marçal, onde ele estava lá fazendo todo o seu pirotecnia, o louvor tocando Vem Jesus e ele descendo de helicóptero, entrando em poste, o pastor Aloísio comportado igual criança, rendido ao poder. De alguma maneira, para mim, em 2022, tinha começado de uma maneira mais equalizada. Os últimos 2, 3 anos eu tenho enfrentado muito desgaste, porque um dos projetos sociais que eu lidero, infelizmente, é o enfrentamento a crimes sexuais cometidos no ambiente religioso, principalmente por pastores. E isso me colocou numa rinha, sabe, de disputa. Os pastores, na maioria, os famosos pelo menos, são protecionistas, né? Eles escondem essa sociedade secreta de canalhas e Deus me levantou para esfregar a cara deles na brita, deu matéria em jornal. Se você der um Google aí, Anderson Silva, Profeta do Caos, foi o apelido que me deram, sabe? Mas 2022 eu mais equalizado, né? Deixa esses pilantras para lá, deixa eu continuar cuidando do povo de Deus, da obra espiritual e social que o Senhor me conferiu. E minha pastora me liga dizendo, olha, tu acha que vai ter férias 2022? A gente está ligando porque tivemos um tempo de oração e Deus quer que você aumente o tom da voz. E a palavra que Deus deu a nós intercessores é que Ele quer te usar com o mesmo espírito de ousadia que usou Jeú ao enfrentar Jezabel. Então não parou a guerra. Pode mudar a frente dela, a face dela, mas a guerra continua. Levante, pegue a espada e volte para o campo de batalha e não diminua o tom de voz, aumente ele. Os falsos profetas ainda não foram rendidos, tá? E cuidado, disse ela, com esse Pablo Marçal, um jovem aí dominado por um espírito de engano, está em Goiânia no estádio, a gente está acompanhando a live, uma loucura, um espírito de engano. Jezabel domina a consciência desse menino. Ela desligou o telefone imediatamente. O Pablo Marçal largou os pés do Aloísio, olhou para a câmera. Não é ele, gente. Ele está dominado por um espírito de insanidade, de loucura. É espiritual. Tá? Na próxima semana, bem provavelmente, eu vou colocar a minha pastora para falar com vocês. E ela decidiu falar para vocês terem noção no reino espiritual do que está acontecendo. E não é brincadeira, sabe? Há uma chateação, uma revolta espiritual mesmo, porque os pastores que se renderam a Pablo Marçal, não é porque ele é biblicista, não é porque ele tem uma boa teologia, não é porque ele
fica a igreja, porque esses homens também se renderam a Jezabel, a um espírito de sedução, de manipulação, de dinheiro, de poder, de status e por aí vai. E o último ponto é você tem que assistir o vídeo, né, que eu faço o comentário e uma exposição bíblica desse falso pedido de perdão ao Pablo Marçal, até porque ele não me devia nada, ele nunca fez nada comigo, ele não me devia perdão. Então Jezabel o usa para maquiar. Jezabel está usando. Pablo Marçal é hospedeiro de uma influência maligna que lidera o maior movimento de rebelião contra a igreja do Senhor Jesus. Ou vocês não pegam a pílula. O problema não é só a questão da inerrância bíblica. Ele diz que o cristão não precisa de igreja, que o cristão não precisa de pastor, que o cristão não precisa congregar, que o cristão não precisa contribuir financeiramente, que o problema do cristão não é a carne e o pecado, é a alma bloqueada e vai ter que pagar para ele esse desbloqueio. Gente, por favor, parem só para refletir. Eu sei que a maioria de vocês são filhos de Adão e Eva e amam status e poder, mas a gente está diante de algo sério, extremamente sério. Olha só, gente, se eu me comportasse como qualquer um outro pastor tem se comportado, André Valadão, Cláudio Duarte, Antônio Cirilo, David Keelan, tantos outros líderes e pastores que se prostraram, Pablo Marçal, Aloísio da Videira, gente, eu estaria perto e não longe, sabe? Se eu quero status, grana e poder, eu não estaria longe, estaria perto. Então você está falando com um homem de Deus, você está falando com um homem que crê até na capa da Bíblia, na Bíblia toda. Sabe? Então eu não estou numa posição de status e querer. Se eu quisesse alguma coisa, eu estaria perto dessa bagunça toda que Jezabel tem promovido, porque dá status, poder e dinheiro. E a última coisa que eu quero é dinheiro de sangue inocente. Falei isso pro Pablo Marçal, eu não crio meus filhos com dinheiro de sangue inocente. Porque quando Jezabel usou Pablo Marçal para me pedir perdão de algo que ele nunca me fez, como que eu vou perdoá-lo de algo que ele nunca fez? Jezabel queria o quê? Um aperto de mão, um acordo, ok? Porque quando nós apertamos a mão de Jezabel, o profetismo morre. Quando o homem de Deus, quando o pastor do rebanho do Senhor aperta a mão de Jezabel, seu poder profético de denuncismo e de edificação cai por terra, tá bom? Mas eu não estou à venda, Jezabel, não há acordo, tá bom? E a gente vai continuar com a espada na mão, Bíblia na mão, proclamando que a igreja do Senhor é santa, una e perfeita. E não a venderemos, não há preço para nós. Temos valores.